Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre Proclamação da República. Então, a Proclamação da República aconteceu no século XIX, especificamente em 1889. Alguns historiadores costumam chamar de golpe militar, devido às situações em que estava acontecendo, no país, o que estava acontecendo. Outros chamaram de salvação da pátria. Mas se a gente analisar a historiografia no Brasil, nós vamos perceber que não ocorreu mudança significativa nesse processo de proclamação. Igual ocorreu lá no período da independência, onde as pessoas imaginavam que fosse acontecer profundas mudanças, mas na verdade continuou da forma que estava. Do mesmo jeito foi a proclamação da República. Quem era favorecido permaneceu sendo favorecido, quem não era permaneceu sem nenhum tipo de favoritismo. Se a gente analisar os antecedentes históricos, nós vamos perceber que inúmeras foram as questões que levaram à ruína do Império Brasileiro. Eu coloquei aqui, como vocês podem ver, três fatores principais. Nós temos a questão religiosa, essa questão, como vocês podem ver aqui, militar, e a questão escravocrata, se a gente analisar aqui. A primeira questão, que é a religiosa, diz respeito à bula papal. Ou seja, a bula papal foi um documento criado pelo Papa na Europa, segundo a qual este documento proibia que os maçons participassem de qualquer evento religioso. Na verdade, a bula foi criada com a intenção de perseguir ainda mais os maçons, já que ele era arqui-inimigo da igreja. Dom Pedro II, por ser muito ligado à maçonaria, por inclusive ser um dos membros, participante dessa maçonaria, ele nega a bula papal. Isso vai provocar uma ira muito forte na igreja, que rompe com Dom Pedro II e deixa de o apoiar. Isso vai ser, na verdade, um verdadeiro tiro no pé de Dom Pedro II. Por quê? Porque a Igreja Católica era muito influente nessa época, né? E ser contra a Igreja Católica era ser contra também a sociedade, né? Então, isso migrou demais o governo de Dom Pedro II. O segundo fator foi o militar, que ocorreu em 1880, como vocês podem ver aí, pós-guerra, ou seja, pós-guerra do Paraguai. Então, quando o exército brasileiro decidiu voltar, então eles voltaram com ideias extremamente inovadoras, como o fim da escravatura. Nós vamos ter, além do fim da escravatura, a ideia do republicanismo, e o exército, somando a isso tudo, ainda queria uma maior participação na política brasileira, o que era inviável para o imperador. Então, o imperador enfurecido lança um decreto proibindo que os militares tenham qualquer contato com a imprensa. Os militares não vão respeitar de forma alguma esse acordo, esse decreto, e vão dar declarações, inúmeras declarações à imprensa. Dom Pedro, revoltado, acaba prendendo uma parte do exército, alguns membros, na verdade, do exército, e isso vai provocar a ira do exército, que na verdade vai se afastar também, e mais uma vez Dom Pedro II acaba perdendo o apoio do exército, o que migra fortemente seu império. Basicamente, nós vamos ter agora dois fatores que vão minar de fato esses governos. Dom Pedro II vai cada vez mais perdendo o apoio. Isso vai fazer com que mais tarde Deodoro da Fonseca ele faça um levante contra Dom Pedro II. E o terceiro, na verdade, fator vai ser a questão escravocrata, ou seja, vão surgir inúmeros movimentos abolicionistas que vão começar a lutar contra a escravidão, pressionado, na verdade, por uma série de abolicionistas, inclusive por parte do exército, e ele não querendo se indispor com o exército. O que é que Dom Pedro II faz? Ele vai criar as primeiras leis, as chamadas leis abolicionistas, que vai, na verdade, vai cada vez mais aumentar a possibilidade do fim da escravidão no Brasil. Se vocês analisarem aqui, pessoal, na parte no lado direito do vídeo, vocês vão ver que as principais leis abolicionistas criadas por Dom Pedro II foi a Eusébio de Queiroz, a Ventre Livre, a Sexagenário e a Lei Áurea.
Só que a intenção, na verdade, de Dom Pedro II, quando criou essas leis, era que a escravidão, o fim da escravidão acontecesse de forma lenta e gradual, né? Mas isso não vai acontecer por uma série de fatores. A primeira, na verdade, a primeira lei criada por ele foi a Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, que era, na verdade, uma lei que libertava todas as crianças nascidas a partir da promulgação dessa lei. Teve a lei do sexagenário, que era a lei que libertava os escravos acima de 65 anos, e a Lei Áurea, que libertou definitivamente os escravos, que foi assinada, na verdade, pela princesa Isabel, pelo fato do imperador não estar no país nesse período. Então, a Lei Áurea, na verdade, foi, o estopim para o fim do Império Brasileiro. É tanto que um ano depois, em 1889, nós vamos ter a proclamação da República definitiva, né? A Lei Áurea aconteceu em 1888, libertando os escravos, e em 1889 aconteceu a proclamação da República. Isso porque os fazendeiros ficaram totalmente desconfortáveis pela situação, perdeu sua principal mão de obra. Então, consequentemente, eles vão romper com o governo de Dom Pedro II, fazendo com que haja a proclamação da República. Então, com a proclamação da República, nós vamos ter o primeiro presidente que passa a governar de forma provisória, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, pós-proclamação. Só que é bom lembrar que o Marechal Deodoro ele ficou apenas 2 anos no poder, de 1889 a 1891, por pressões políticas, né, por a aristocracia não estar dando apoio e por inúmeras revoltas, como por exemplo a Paz Armada. Dom Pedro, aliás, desculpe, Marechal Deodoro da Fonseca acaba saindo do poder e dando lugar ao seu vice Floriano Peixoto, que também vai participar de inúmeras revoltas, como por exemplo a Revolução Constitucionalista. Algumas reformas importantes aconteceram nesse período com a proclamação da República. Lembrando que eu falei que não aconteceu mudanças significativas, mas mudanças importantes. As primeiras mudanças foram algumas reformas com o processo de proclamação da República. A primeira reforma, nós vamos ter a instituição do federalismo, na qual o território brasileiro deixou de ser província e se torna república, né? Deixa de ser província, desculpe, e se torna Estado. Nós vamos ter a separação entre Estado e Igreja, que lembrando que no período imperial ambos dependiam um do outro para tomar certas decisões. Com a proclamação da República, nós vamos ter a autonomia de ambas as estruturas. Inclusive, o país, a partir de então, ele se torna um país laico. E a criação dos símbolos nacionais, né, como a bandeira, o brasão, o selo nacional. Também foi criado nesse período da República, com a proclamação da República, nós vamos ter a criação da primeira Constituição Republicana. Eu vou citar duas, na verdade, modificações com a criação da nova Constituição Republicana. Foram inúmeras, mas eu vou citar duas que são consideradas as mais importantes. Nós vamos ter a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário e o voto. Só que é bom lembrar que o voto ele era restrito e censitário, ou seja, apenas uma pequena parcela da população participava da política. Essa pequena parcela era composta por pessoas maiores de 21 anos que tivessem certa renda mensal e que fosse do sexo masculino. Aconteceu também as chamadas reformas financeiras, onde o país, pela primeira vez, teve um aumento, uma inflação muito forte com a chamada política do encilhamento. Então é isso, pessoal. Vocês viram todo o processo da proclamação da República. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá no livro didático, consulte e leiam o conteúdo, certo? É um material, as atividades vão estar propostas lá no Classroom, assista o vídeo e faça a atividade proposta. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.